Bom, agora vamos continuar. Vamos falar sobre afogamento ou imersão. O afogamento ocorre quando o ar nos pulmões é substituído por um líquido que penetra através da boca ou nariz, ingressando em lugar de ar pelas vias respiratórias, onde a água entra onde não era para estar, tá bom? Ah, alguns dados da Organização Mundial da Saúde diz que é a terceira causa de morte violenta não intencional no mundo, representa 7% de todas as mortes relacionadas, isso aqui às vezes que é na prova, né? Com fatores externos. Se estima que cada ano morrem aproximadamente 372 mil pessoas por afogamento, né? E é provável que essas cifras subestimem a verdadeira magnitude do problema, ou seja, tem coisas que às vezes não foram relatadas e não estão nesse ranking, tá? Fatores de risco, isso aqui o que vai ser um dado importante é que quase 80% das vítimas são homens e a incidência maior é durante os meses mais quentes. Fatores de risco, isso aqui é óbvio, né? Falta de supervisão quando é criança por falta dos adultos, dos pais. Quando a pessoa não tem uma educação de segurança aquática, né? Quando a pessoa não sabe nadar, quando a pessoa infarta ou está sob efeito de algum ilícito ou álcool, e quando a pessoa infarta, quando tem epilepsia, quando dá cãibra, pessoa suicídio ou quando cai, bate a cabeça e morre acidentalmente, mas o traumatismo vai causar a morte por afogamento, tá? Então, porque ele perdeu a consciência. Outros fatores, como hipotermia por ficar debaixo d'água, por imersão em água fria, uso de embarcações rápidas sem o colete salva-vidas, né? Chaleco salva-vida. E choque elétrico que causam paralisia temporal. Se você está dentro dentro da água e tem alguma coisa que deu choque, você fica paralisado, você pode se afogar. A etiologia médico legal do afogamento pode ser acidental, suicida, homicida. A acidental é mais frequente, né? Muito difícil você ver alguém morrendo afogado por assassinato, mas pode ser. Afogamento como método de autolesão intencional. E homicídio ocorre quando a pessoa é forçada a se afogar. Quando você enfia a cabeça da pessoa debaixo da água ali e ela morre afogada, tá? O mais frequente é acidental, né? As circunstâncias indutoras do afogamento. Aqui, eu não sei se essa porcentagem aqui é relevante para a prova, tá? Mas o que está mais, assim, evidente é o excesso de confiança. E o segundo é por não saber nadar. Eu mesmo não sei nadar, então eu não pulo no rio. Pelo menos não sem um colete salva-vida, né? Pessoas que têm excesso de confiança, tá? Às vezes bebeu, aumenta a macheza, né? E aí vai. Esgotamento físico, cãibra, né? Águas profundas, perda de apoio, ficar preso em obstáculos, pois nadar, tá? Afogamento, em inglês drowning. Esse termo drowning pode ser que ele use na prova, tá? Se eu não me engano, na P2, na segunda parcial, eu acho que tinha esse termo drowning aqui, tá? Falecimento por asfixia secundária à imersão em água, tá? Ele morreu asfixiado por imersão. Quase afogamento, near drowning, tá? A pessoa sobrevive ao menos de forma temporal. Ou seja, ela sofre o afogamento, é retirada, mas passou muito tempo afogada. A pessoa fez a reanimação respiratória nela, conseguiu ali tudo, mas aí um tempo depois ela morre, tá? Depois desse acidente por imersão. Também pode-se dominar pseudo-afogamento, afogamento não consumado ou semi-afogamento. Isso aqui é o afogamento near drowning, pode ser pseudo-afogamento, tá? Tipos de afogamento. Aí nós vamos ter o afogamento seco, que é causado por
laringoespasmo, que impede o ingresso de água nos pulmões. Ela é produzida por hipóxia, por apneia e perda de consciência. Se assemelha a síncope comparada à cardiorrespiratória, também chamado afogamento branco, por aspecto pálido do cadáver. Representa 10%. Ou seja, por algum motivo, ele teve um espasmo, né, que teve um laringoespasmo com que fechou a passagem de ar ali, e ele não morreu por conta da água que entrou e impediu a troca gasosa, é porque teve o laringoespasmo e impediu a entrada de ar. E aí ele teve uma parada cardiorrespiratória, por isso a coloração pálida, e não cianótica, tá? Tem a diferença. O afogamento seco, ele vai estar pálido por conta do laringoespasmo, não entrou água nos alvéolos, tá? Não entrou água nos brônquios. Já no afogamento úmido, entrou água até onde não devia. A água, sim, vai entrar nos pulmões, geralmente depois do relaxamento do laringoespasmo. Ou seja, ele teve essa apneia. Ele trancou a respiração, só que aí o reflexo de querer respirar, você puxa o ar e entra esse ar ali, essa água, desculpa, nos brônquios ali. A hipóxia e a hipercapnia estimulam o centro respiratório, gerando inspiração forçada e expiração de líquido. Produz um edema agudo de pulmão, ou seja, vai estar com um edema agudo de pulmão, também chamado afogamento azul, porque a cara da vítima vai estar cianótica. É a maior parte dos casos essa. Então, o afogamento seco é 10%, 90% é afogamento úmido. Ou seja, afogamento seco, cara branca, afogamento úmido, cara azul. Afogamento branco. Vai repetir tudo que eu já falei ali, tá? Pausa e lê. Ele vai explicar aqui mais o como vai acontecer, tá? Afogamento azul, o que acontece? Você precisa saber que o branco não entrou ar nos brônquios e o azul entrou ar. O branco, cara branca. O seco, cara branca, né? Branco ou seco. E o azul, úmido, que é o que entrou líquido nos brônquios e edema de pulmão. Variedade de afogamento. Aí que vem aqui, ó. Segundo grau de imersão, nós vamos ter o afogamento completo ou incompleto. Deixa eu ver se ele tem a explicação. Não, tem. Tá. Vamos ver aqui. Beleza. Afogamento completo, todo o corpo está submerso aqui. O incompleto é o bêbado que cai de cara na água e fica com as pernas para fora. Alguma parte do corpo está para fora. Mesmo que aqui esteja só a nuquinha para fora, aqui, ó, o coco da criança para fora, da pessoa para fora, é completo, porque o corpo todo está submerso, tá? E a incompleta, os orifícios respiratórios estão em contato ou cobertos pelo meio líquido. Segundo momento da morte, aí nós vamos ter afogamento, o afogamento que tem a morte primária, né? Ocorre rapidamente e com consequência direta da submersão. Ele morreu por conta da submersão, tá? O secundário, o indivíduo é resgatado com vida, mas falece posteriormente devido a complicações como edema de pulmão, infecções e hipóxia prolongada. Caiu na água gelada, muito gelada, engoliu muita água e foi resgatado. Aí seria a morte secundária. Ele morreu dentro da água, é morte primária. Morreu fora d'água, por conta disso daí, por conta por ter engolido água, é morte secundária. E segundo a natureza da água, a água salgada ou doce depende do grau de salinidade com o meio em que ocorreu a imersão. Afogamento por água de mar, né? Água salgada. A água do mar é hipertônica, com osmolaridade 4 vezes maior que o soro humano. Essa alta concentração de sal provoca um
o espalhamento de líquidos desde os vasos sanguíneos até os alvéolos e brônquios. Isso dificulta o intercâmbio gasoso e desencadeia, por exemplo, asfixia, hipóxia, vai acidose metabólica, hipovolemia com hemoconcentração e edema pulmonar. Já o de água doce, você morre mais rápido. A água doce é hipotônica e hiposmótica, passa rapidamente para os alvéolos e a corrente sanguínea. Produz hemodiluição por hipervolemia, aumenta a volemia sanguínea nos vasos. Hiponatremia, hemólise, que é a destruição dos glóbulos, né? Hiperpotassemia secundária a hemólise, risco de fibrilação ventricular, hipóxia e edema pulmonar. Ou seja, na água salgada você morre mais devagar e na água doce você morre mais rápido, tá? Vamos lá, afogamento, a fisiopatologia do afogamento, tá? Afogamento úmido, que é aquele que entra água nos pulmões, né? Entra água nos brônquios, tem aspiração de líquido nos pulmões e representa 80 a 90% dos casos. Afogamento seco vai ter mais uma redundância, tá? Aí aqui, as fases, vamos ver se tem um desenho aqui, tá? As fases da asfixia por afogamento, por submersão. Vai ter a fase da surpresa, apneia, dispneia, convulsões e fase terminal. Na fase de surpresa, o indivíduo realiza uma profunda expiração fora da água por reflexo anti-estresse. Ou seja, antes de ele ficar submerso, né, que ele sabe que vai afundar, ele dá aquela puxada de ar, máximo que ele consegue. Ele estando submerso já, ele vai puxar, vai ficar em apneia, vai sustentar a respiração parada, né, sem respirar. Ele contém a respiração voluntária para evitar que a água entre nas vias aéreas. A fase da dispneia, aí que o cabra se lasca, é a água, quando a água é inalada involuntariamente, provocando irritação laríngea e dispneia expiratória. Aqui que o cabra não aguenta mais segurar a respiração e tem aquele reflexo de puxar o ar dentro da água. Fase de convulsões asfícticas. A água segue penetrando nas vias respiratórias de forma intermitente. Pode haver convulsões e perda de consciência. Naqueles filmes que a gente assiste a pessoa se afogando, tem aquelas partes que eles vão dando aquelas puxadas de ar meio tremidinho, que parece uma convulsão. É essa fase de convulsão. E a fase terminal ocorre com várias inspirações profundas e desorganizadas, precedidas de uma pausa respiratória pré-terminal até a parada cardiorrespiratória. Ou seja, a primeira fase é da surpresa. Oh, vou me afogar. Puxa o ar. Segunda fase, ela segura o ar. Terceira fase, não aguenta mais segurar o ar estando embaixo d'água, puxa e respira água. A quarta fase, ela é aquela fase convulsão agônica, né? Ela fica agoniante. E a quinta fase é o morreu. Tá? Exame externo. Face de Morestin, cara congestionada e cianótica, mãos e pés de lavadeiro, né? Vai depender da quantidade de tempo que ela ficou na água. Vai ter fungo espumoso localizado entre as narinas e a boca, e a pele anserina, piloereção do belho corporal, vai ter resto de onde ela se afogou, vai ter resto de galho, tudo na roupa, né? Vamos ver. E é isso.